Olá, sejam bem-vindos ao podcast Impacta CWB, um espaço onde nós contamos e ouvimos histórias de pessoas, de organizações, de instituições que estão dispostas a mudar o mundo. O podcast Impacta CWB que tem a curadoria do Impacta CWB, que é um coletivo de organizações de impacto na sociedade civil de Curitiba, e que também conta com o apoio aqui deste estúdio, que é o Orb 7, que nos proporciona esse espaço excelente de trabalho. Hoje nós temos um tema muito interessante, que é o das soluções públicas que aceleram o impacto positivo. E eu tenho aqui o prazer de receber pessoas que estão trabalhando intensamente para essa aceleração de impacto positivo, não só aqui em Curitiba, mas também no Paraná, como a Raquel Caran, a Fernanda Adams e o Marlon, que logo vão poder contar a história deles aqui para nós e dizer um pouco a forma como nós estamos enxergando esse novo posicionamento do nosso ecossistema local no que diz respeito à produção de impacto positivo. Eu vou começar em ordem, sentido horário, aqui pela Raquel, pedindo, Raquel, que você se apresente e diga um pouco como é que você enxerga o seu papel aqui nesse ecossistema. Obrigada. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, eu sou advogada e eu me vinculei à pauta do impacto pelo caminho jurídico. Foi quando Isso é eu uma raridade, né? em 2015, eu sou da velha guarda desse tema. Em 2015, uma grande amiga minha e colega, advogada também, ela estava trabalhando em Frankfurt e fazia pro bono para o Bileb. E aí, no Brasil, estávamos constituindo o Grupo Jurídico B, vinculado ao Sistema B Brasil. Porque, talvez algumas pessoas não conheçam, mas o Sistema B faz a certificação B de empresas que mensuram impacto pela metodologia de mensuração, alcançam o score mínimo e se sujeitam a uma auditoria do BILAB, que é a organização global, eh, E o Bileb que nasceu nos Estados nos Unidos Estados e Unidos. não muito antes de 2015 também, Não, 2009, 10. 2009 e 10. Isso. E aí, quando veio para a América Latina, o Bileb sempre entendeu que a certificação, ela é uma ferramenta importante, mas o fundamento da economia de impacto é entender o êxito, o sucesso das companhias, para além da última linha do balanço, para além do resultado financeiro. Então, agregar à avaliação do sucesso o que é positivo no âmbito social e ambiental. Então, Para por usar uma isso, palavra da moda, uma ressignificação do que é sucesso, né? exato. E muito justo, porque aí criou-se a metodologia de mensurar esse sucesso, né? E hoje, um dos nossos principais temas é o cômputo do impacto, que também eu acho que é um grande tema, que a gente precisa desvendar para poder ampliar ainda mais a temática. E aí, então, essa minha amiga, na época estava atendendo o Bileb, me procurou como advogada societária e falou: "Você consegue se vincular a uma organização que está sendo organizada no Brasil e olhar para esse novo modelo?" A gente já tinha Benefit Corporations, eu tinha qualificação E você jurídica estava aqui em Curitiba em nessa época. Curitiba, Que raridade, Curitiba. duas raridades, então. E eu falei: "Sim, eu tenho todo interesse em entender, a temática", e eu acho que deve fazer um parênteses, eu acho que o advogado carrega um senso de justiça. E eu trabalhando com direito societário e gosto, operações e tal, eu também me sentia um pouco provocada a exercer mais esse senso de justiça, que eu acho que ele não tem que estar afeto exclusivamente a tribunais. E eu acho que a pauta de impacto foi o meu caminho para encontrar em direito societário, contratos, políticas públicas, que é o tema dessa conversa aqui hoje, esse lugar de equalizar tudo, que no universo B é o sucesso para além da última linha do balanço, e aí a gente vai ver isso traduzido em outras tantas frentes. Então foi assim que eu comecei, respondendo essa Nossa, pergunta. muito legal Legal. isso.
E você, Fernanda? Me conte Bom, um pouco também. Você também é advogada, né? Eu não pois ia dar o spoiler, mas são 4 advogados na mesa. E é raro uma mesa que você junta 4 advogados voltados para o impacto e com muita coisa para contar sobre o impacto. pois é, né? Legal isso, Eu legal. acho que vem muito da Acho que o mundo está responsabilidade. mudando. Não, exatamente. Mas aquilo que a Raquel falou, assim, eu acho que o advogado em si, ele já tem dentro dele um senso de justiça, né? Eu acho que quando você tem contato com uma temática dessa, você carrega uma certa responsabilidade. Porque quem melhor do que um advogado para entender como o sistema funciona, não é mesmo? E a gente está aí para justamente trazer soluções e tornar essas coisas eficientes, né? Mas, enfim, minha história com. É porque a gente pensa a advocacia só como uma carreira profissional, um acesso a carreiras profissionais, magistratura, procuradoria, promotoria, mas na verdade tem muito mais numa faculdade de direito e que muitas vezes nós só percebemos depois o quanto essa formação acaba influenciando a nossa compreensão pessoal do mundo. Com toda certeza, eu acho que assim, não querendo, né, puxar para o nosso lado, puxar para o nosso lado, mas eu acho que o jurista em si, ele é um grande transformador social. Porque a gente trabalha efetivamente para o sistema, né? A gente sabe que o direito está aí, ele trabalha para o quê? Para o sistema. E a gente que está ali operando, entendendo como ele está, e a gente tem essa responsabilidade de que o sistema opere de fato para a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender isso, né? Não é o tema aqui, mas a profissão foi muito monetizada, né? Então, Exatamente. são raros os advogados como a Raquel, por exemplo, que emprestam para a sua atividade advocatícia um caráter que vai além da monetização, dos resultados, como a gente tem visto muito frequentemente. Eu acho que eu vejo como resultado também. Eu acho que está aí, Sim, sim, na exatamente. verdade, é o como você mede o resultado. E você falou desse lugar do advogado, Fernanda, a Kate Raworth, que escreveu A Economia Donut, ela fez uma fala num congresso da Aliança Global que a gente tem em Londres, e ela falou assim: fico imaginando se a gente receber um grupo de alienígenas na Terra, ele vai olhar e vai falar: quem que é responsável por isso aqui? Quem é Quem é o zelador? quem que eu chamo? Com quem que eu converso? E ela falou: honestamente, eu chamaria os advogados também. Eu chamaria os juristas para responder o que é que está acontecendo com essa. Eu achei que ela foi ótima, ela foi super perspicaz, assim, embora ela seja economista. Eu tenho as minhas reservas, mas tudo bem. Então, Fernanda, mas você se direcionou para a área pública. Exatamente. Na verdade, eu tenho escritório. Eu, nesse momento, não estou advogando, porque eu sou diretora jurídica de uma fundação de apoio à segurança pública. É a primeira fundação de apoio a essa área do Brasil. E a gente aí está desenvolvendo várias soluções justamente para dar suporte na segurança pública em atividades que, infelizmente, por conta das estruturas e tudo isso, a segurança pública não está dando necessariamente conta, que são pautas que vão, inclusive, passar por questões que vão de ressocialização, de assistência, saúde, de procedimentos administrativos, governança, enfim. Então, a gente está com esse case aí dentro do Estado. Mas eu comecei a vida no Estado não faz tanto tempo assim. Eu sempre vim da iniciativa privada, sempre trabalhei muito com empresas, com entender o pensamento da empresa, planejamento estratégico, entender o valor do negócio, todas essas coisas. Então, eu trabalhei muitos anos com isso. Daí eu fui para o Estado, vim para o Estado em 2020, a convite do antigo diretor-geral e atual procurador-geral do Estado, doutor Luciano, para ajudar ele na Casa Civil. E daí lá para entender como funcionava o Estado. E eu vi nisso uma super. Eu fui assim, pô, legal, eu já vejo o mundo do lado ali, Pois é, que privado, mudança, né? né? Exatamente. Uhum. Mas foi no sentido de deixa eu entender, porque a gente sempre tem aquela ideia de que se eu for para o executivo, talvez eu vá conseguir fazer o que eu não consigo só ali na militância, advogando. Talvez ali a gente consiga, né, entender todo esse processo. Então, eu fui, acompanhei ele um tempo na Casa Civil, tive acesso a muitas pautas. Inclusive, foi aí que eu comecei a ter acesso ao que né, iniciativas de impacto, economia de impacto. Fui começar a entender como funcionava, principalmente, a relação entre poder público e setor privado. E durante muito tempo eu prestei assessoria técnica jurídica para as superintendências da Casa Civil. E daí ali você pega pauta de todos os tipos, desde superintendência de ação solidária até de inovação. Então você vai
andando pelo estado. E a Casa Civil ela é maravilhosa porque ela te dá essa oportunidade de você conhecer todos os personagens e todos os atores, todas as dores, todas as pautas, todas as dificuldades, né? Então foi aí, daí essa, né? Me apaixonei pelo serviço público e eu realmente, assim, sou uma idealista lá dentro. Eu acho que a gente tem a capacidade de fazer muita coisa, a gente só precisa se organizar e conversar. Muito bom. E você, Marlon, você tem um papel de agitador do ecossistema de startups aqui de Curitiba. Como é que é a sua história também? Bom, minha história às vezes é um romance porque eu sou muito apaixonado pelas coisas que eu inicio e me identifico muito com elas. Às vezes é uma aventura, porque é emocionante tudo que você faz, porque você está lidando com o interesse, com o valor, com o propósito, com a vontade e com outros valores que às vezes não são tão legais. A gente tem que saber contabilizar e fazer o que vai mais, o que vai menos nessa balança. Eu mesmo, às vezes, vira drama, porque nem sempre sai como a gente gostaria que fosse. Minha história começa aos 18 anos, acessando como servidor público no município de Curitiba. Então, aos 18 anos eu entrei lá e desde então fiz carreira, passei por diversas Desde que áreas. nasceu, então, no Praticamente. município. Então, eu tenho mais tempo de prefeitura que tenho de vida antes da prefeitura, né? Fechei meio século esses tempos atrás, e aí estou com 32 E a vida hoje, antes dos fechando a 18 anos nem prefeitura. conta, né? Antes dos 18 anos, eu trabalhei no sindicato do Banco Central, veja só. Nossa. Eu trabalhei também com uma visão aí, sindicalista a partir dos 15 anos. Assim. Mas, enfim, muito tempo acabei me desenvolvendo com a prefeitura, porque trabalhar num órgão público, você acaba que aprendendo desde sempre a lidar com os interesses do relacionamento e a vontade das pessoas. Então, gerir ou fazer parte de um órgão que faz a gestão do cenário para as pessoas é uma grande responsabilidade. E eu, desde cedo que entrei na prefeitura, entendi isso, né? Passei por diversas áreas, passei pela área de segurança pública, fui responsável pela coordenação de defesa civil de Curitiba, fui secretário executivo do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, aqui em Curitiba. Fui coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública, comecei a atuar com os programas de inovação justamente na implantação do sistema de vídeo monitoramento da cidade, assim, conhecendo a tecnologia. Lá no ano de 2000, idos de 2000, nós começamos a entender o quanto a tecnologia poderia ser favorável na gestão pública e entender o impacto dela de forma a trazer a segurança que as pessoas não enxergam pelo medo de serem E vigiados. o Vale do Pinhão veio quando? O Vale do Pinhão, ele é uma história, Pois né? é. O Vale do Pinhão, eu brinco dizer que ele foi inaugurado em 1890, Não quando vale. a primeira associação comercial do Brasil foi gerada, que é a ACP, né? Então, a ACP nasceu em 1890, depois veio o ator, então aqui tem o empresariado, e em 1912 veio o ator da segunda hélice, que é a primeira universidade do Brasil em 1912, e já existia ali então o governo. Nós fechamos lá em 1912 as 3 hélices. De lá para cá foi só organização dessas coisas, né? Onde é que surgiu o Vale do Pinhão, Nós Marlon? chegamos em 2017, né? Já vinha uma organização do arranjo produtivo local de software da região metropolitana a partir de 2011. Chegou em 2016, naquela eleição de 16, as grandes universidades, mais as 4 grandes forças de representação empresarial, se juntaram e fizeram uma solicitação ao então prefeito que assumia, Rafael Graca, para se criar um ecossistema de inovação, que ele já vinha pensando nisso e criou então ali junto com o seu time, com hoje o atual prefeito Eduardo Pimentel, escreveram um decreto que deu nome para esta organização de Vale do Pinhão. Mas o Vale do Pinhão, eu brinco que ele sempre existiu. O que faltou é o nome, que nasceu ali em 2017, e em 2020 se inaugurou a governança do Vale do Pinhão. Então, 3 anos depois, nasceu uma governança colaborativa e compartilhada, que hoje nós chamamos de Vale do Pinhão. O Vale do Pinhão é justamente o título desse bloco aqui, Curitiba como Laboratório de Soluções Públicas. Só que esse é um bloco dentro de um tema maior, que é soluções públicas que aceleram o impacto positivo. Eu já te conheço há alguns anos
E eu tenho a impressão, nunca te perguntei isso, vou fazer agora essa pergunta para você. Em algum momento caiu a ficha para você de que o impacto era necessário num ambiente tão duro como é o ambiente de inovação? Como é que aconteceu isso? Eu acho que, não, tenho certeza que desde que eu passei a estudar inovação, eu entendi que uma startup, ela não é só feita de tecnologia, nem é só feita de código, ela é, antes de tudo, feita de pessoas, né? Então, o CPF está sempre na frente do CNPJ. Só que, nessa relação, quase que em busca de uma tábua de salvação, todas as startups, nesse momento de nascimento, estão muito focadas no seu produto e, às vezes, deixam de observar elementos de impacto que são tão importantes para o desenvolvimento, não só do negócio dela, mas para que ela se mantenha no mercado, gerando também interesse dos consumidores que cada vez mais estão mais conscientes com relação à questão das causas de impacto, sejam ambiental, social e além da econômica. Então, e a econômica. Então, tem que estar tudo isso aí enraizado, entrelaçado e bem organizado, porque senão a Mas empresa... isso veio depois. Isso acabou, eu vou dizer assim, que eu comecei a ter bastante relacionamento com isso a partir do momento que eu comecei a frequentar os ambientes de um instituto que se chama Legado. Ah, bom, eu não tinha jogado isso para Estava você. esperando, Olha eu isso. estava a gente, é que eu Tinha tava, só uma desconfiança eu tinha disso. esquecido o script, me desculpe, doutor, mas a nossa grande organização de cidade, ela se favorece das instituições que a fazem existir. Não, E o mas eu Legado, fico como feliz todos de os ouvir outros, isso, Marlon, fazem muito parte dessa porque história. essa era uma sensação que eu tinha e para mim foi uma grata surpresa. Quer dizer, enquanto gestor do Instituto Legado, esse papel de fazer essa interlocução com o poder público para nós sempre foi tabu. A gente sempre teve muita dificuldade para mexer com o setor público. Começou com a Agência Curitiba de Inovação, porque a Agência Curitiba de Inovação estava voltada para startups. E nós tínhamos uma política dentro do Instituto de levar empreendedorismo social para dentro das empresas e achávamos que as startups eram um modelo importante de ter contato com o impacto social. E aí começou esse relacionamento, que foi um relacionamento tão bom que nós não esperávamos que fosse ser tão produtivo. Mas o Instituto Legado sempre foi muito bem recebido dentro da Prefeitura de Curitiba e sempre pelas mãos do Marlon e de outras pessoas da agência que perceberam a vantagem competitiva de incorporar impacto no seu ecossistema de inovação. Isso foi muito bacana e isso, para mim, foi uma mudança de chave muito grande. E aí já entra no próximo bloco que a produção me passou aqui, que é o terceiro bloco, que é o seguinte: como cada um acelera essa agenda? Raquel, como é que você acelera essa agenda? Então, eu acho que é importante a gente usar o tempo para falar da política pública, Sim. né? O Sistema B, que eu comentei antes, a gente participou de uma solução de consulta pública em 2017, quando havia um esboço a partir da Força Tarefa de Finanças Sociais, que estava desde 2014, 2015 trabalhando nesse tema, de uma política pública de escopo federal. Então, como que isso poderia acontecer? Foram inúmeras reuniões com diversos órgãos do Executivo Federal e abriu-se uma consulta pública, na época, pelo Ministério da Economia, dentro da Secretaria de Inovação. Então, eu até ia falar que o MCTI é membro da Estratégia Nacional. A inovação, eu nunca tive a visão desassociada. Eu sempre tive a visão associada. Mas voltando para o histórico. E aí, o grupo jurídico do Sistema B participou dessa consulta pública e naquele momento, a nossa ideia era entregar tudo o que nós tínhamos produzido para o poder público. Afinal de contas, ninguém melhor do que eles para olhar projeto de lei de Benefit Corporations e as discussões que a gente tinha com mais de 15 países. Que a rede B é internacional, né? Ao fazer isso, a gente se aproximou do grupo que estava organizando, isso dentro do Ministério da Economia, e em dezembro de 2017 saiu o primeiro decreto, que criou a Estratégia Nacional, na época chamada de Estratégia Nacional de Economia e Negócios de Impacto.
Há 8 anos, portanto. Exatamente. Em 2017, esse decreto foi dia 20 de dezembro. A gente brincava que era um presente de Natal para o ecossistema, assinado pelo presidente Michel Temer, na época. Só por curiosidade, né? Conhecendo bastidores de decretos e essas coisas, como que foi a aceitação desses conceitos pela União, assim, pelo pessoal da União, assim, foi? Foi muito bem conduzido pela Secretaria de Inovação do Ministério da Economia na época. Entendi. Interessante, né? Que foi a Secretaria de Inovação. Foi. É que tem. Eu também, Aquilo não dá para ver, exato. não dá para, pelo menos Faz todo sentido. Porque o modelo é inovador, né? eu acho que é uma inovação social, é uma inovação E nós temos econômica. que pensar que nós estamos falando de temas aqui que são historicamente muito recentes. Sim. Então, quando a Raquel fala Sistema B, lá 2010, BILAB 2010, 2011 nos Estados Unidos, 2014 na Europa, Finanças Sociais 2012 na Inglaterra, Brasil. tudo isso sendo trazido para cá, para o Brasil, Ecossistema de Vale do Pinhão 2017, quer dizer, são coisas que estão amadurecendo agora e que estão ganhando massa crítica nesse momento. E se nós pensarmos, são movimentos pequenos, muita gente não conhece, mas se nós pensarmos o que já foi feito num período histórico tão curto e no impacto cultural que esses conceitos geram, é gigantesco. Eu também acho. E o que eu acho também inovador da Estratégia Nacional, que veio desde 2017 e permanece até hoje, que ela é uma estratégia de Estado, não é de governo. Tanto é que o decreto nasceu em dezembro de 2017, foi recriado em agosto de 2019 e em agosto de 2023. Então, nós temos o decreto. Por que ele tem que ser restabelecido? Porque muda a composição dos próprios ministérios. Sim, atravessou 3 governos já. O que se comprova de Estado e não de governo. O que comprova a solidez da democracia, o que comprova a capacidade de articulação, sociedade civil e gestão pública. Enfim, traz um pouco de esperança, assim, ver que os instrumentos bem aplicados funcionam. Então, hoje, a Estratégia Nacional, ela se chama Estratégia Nacional de Economia de Impacto. Ela foi criada, esta vigência que nós temos agora, em agosto de 2023, decreto 11646 de 23, e ela estabelece 5 eixos, que são, o primeiro eixo, aumento do volume de capital, então, recursos que venham para esse campo. O segundo, aumento do número de negócios, porque os negócios são vistos como parte da solução também. O terceiro é o fortalecimento das organizações intermediárias, então, parques tecnológicos, aceleradoras. Esse ecossistema precisa estar ali, porque são negócios criados a partir de mercados que não existem ainda, né? São soluções de mercado para problemas sociais e ambientais. Você não tem isso testado, você não tem essa literatura. Por isso que as organizações intermediárias são tão importantes. O terceiro, que é o eixo liderado hoje, que eu colidero com o Ministério da Fazenda, é o ambiente normativo favorável, e por isso ampliar a quantidade de temas dentro deste, que depois eu posso entrar e explicar, e o quinto, que é a articulação interfederativa. A articulação interfederativa nasceu agora no decreto de 23, mas desde 18 a gente tem estados replicando a estratégia nacional, por livre e espontânea vontade. E o que é a economia vontade. de impacto? A economia de impacto ela é um dos conceitos que a gente colocou no decreto, ela está lá, é a economia realizada para a produção de impacto social e ambiental, não é um ou outro, positivo, agregado ao resultado financeiro. Então, ela em tese acontece... Parece pouca coisa, mas isso é tão transformador. Né? Exatamente. Isso é uma revisão tão grande dos conceitos econômicos. Né? Sim, e aí, porque ela mexe em muitas coisas, eu falo, são esses pontos de acupuntura. Quando você coloca que o papel do sócio de uma empresa não é ou do administrador da empresa, não é exclusivamente aumentar o resultado final do sócio, que foi o que as Benefit Corporations fizeram nos Estados Unidos. Porque o modelo americano, ele pode, inclusive, responsabilizar o gestor que faça qualquer coisa que não seja só aumentar lucro. E foi por isso que lá era absolutamente fundamental. E já tem 40 estados dos Estados Unidos, porque a competência lá é estadual, com Benefit Corporations. E 40 estados já. Sim. E quando Delaware colocou, o primeiro foi Maryland, que foi 2010.
Mas quando Maryland aprovou a lei, ela foi muito comemorada. Delaware aprovou a lei estadual, foi muito comemorada, porque ela é a sede das principais companhias abertas. E é muito utilizado. E hoje, na Itália, que foi o último... a gente tem um estudo da Itália, hoje já são constituídas em Roma mais organizações na forma de società benefit, que é do que 100. Então, eu também acho que a gente já pode ajustar o nosso entendimento de que não é tão pequeno, não é mais tão novidade. Eu acho que assim, a gente já, talvez, não, tá longe de ser o que precisa ser, o que queremos que seja. Esse dado da Itália é impressionante, né? Eu De conversei com uma Roma. pessoa da França também, de Roma, especificamente de Roma. Roma, que ficou surpreso, porque ele me disse que realmente praticamente todas as novas empresas que estavam sendo abertas na França já continham o propósito de impacto Sim. social positivo. E tem Que duas legal. ações no Incrível, né? pós-Covid. É incrível. No pós-Covid, a Inglaterra fez o Build Back Better, que era uma proposta para que nenhuma organização fosse constituída que não com impacto social e ambiental agregado obrigatoriamente. E teve uma outra iniciativa também nos Estados Unidos, vinculada à Casa Branca na época, com essa mesma temática. Então, por quê? Assim, o Estado ele consegue olhar que a gente não alcança os objetivos do desenvolvimento sustentável com filantropia e Estado. Isso é um fato. A gente precisa do poder, do produtivo envolvido. Então, por que não estabelecer essa estrutura para que isso se desenvolva? E a solução do mercado para o problema social e ambiental, ela só é benéfica. Então, é pauta positiva, né? A gente fala. E no Brasil tem, eu acho que um campo fértil e uma estratégia de Estado estabelecida há alguns anos que entrega muito e promove agora a ação interfederativa. Ela está descendo para o Estado e para os municípios, para que os estados e municípios também tenham seus próprios comitês e articulem com a sociedade civil os objetivos dentro dos próprios eixos. E você tem assento lá no Comitê Federal. Eu represento o Sistema B como membro do comitê, porque o Comitê Federal, e a orientação é que os estaduais e municipais também sejam, eles são paritários. 50% organização da sociedade civil e 50% órgãos da gestão pública. E daí como é que você desceu lá da esfera federal aqui para o nosso território? Então, porque como o grupo de trabalho 4... Como o grupo de trabalho 4 tem a competência de organizar normas favoráveis, organização institucional e normativa favorável, quando começaram a pipocar projetos de lei nos estados e nos municípios, vinha para o GT4. E eu revisei todos eles, a maioria, provavelmente. E aí a gente falava, não... E a ideia era consolidar terminologias e conceitos para dar a segurança jurídica e, aos poucos, essas estratégias estaduais e municipais poderem conversar entre si. Então, elas tinham que ter os mesmos eixos. E aí eu fui participando de todos os estados. De um jeito ou de outro, a gente estava lá, fazia conversa, explicava, às vezes a pessoa já tinha interesse, conhecia, às vezes não, precisava explicar, trazer caso prático e etc. E assim foi até, primeiro, o município de Curitiba, que fez a articulação ao longo de 23 e 24, né, até dezembro do ano passado, quando saiu o decreto, e agora o Estado, que também fez articulação para ter uma política estadual que espelha a estratégia nacional e a municipal que também espelha a estratégia nacional e que ambas possam entrar no sistema nacional junto com todas as demais. A Raquel estava junto com a gente lá naquele evento em São Paulo, no Impacta Mais, né? Teve uma reunião do Simpacta. Sim. Né? E tinha uma coisa diferente naquele mapa lá. Não sei se você lembra que colocaram um mapa gigantesco lá do Brasil, por cores, com os estados que estavam mais avançados e tal. E a única estrelinha do mapa estava em cima de Curitiba. O que foi muito interessante, porque quando nós começamos a conversar
pelo Eu Instituto recebi uma Legado. foto com alguém na frente desse mapa, me mandaram no meu Pois é, WhatsApp. porque a gente Merecido, achou Olha, com tão legal. orgulho, olha aqui que legal. Às vezes a gente faz as coisas direito sem saber o que está fazendo, É né? muito legal. E na ocasião foi isso, porque nós tínhamos feito algumas tentativas, Fernanda, com o Estado, de trazer essa gente para dentro do Estado, mas a burocracia do Estado é muito grande, às vezes é muito difícil, então às vezes a gente não encontrava o caminho adequado, e a gente tinha algumas tentativas, e foi numa reunião lá no Instituto Legado, com o Dario Paixão, que eu perguntei, vocês já conversaram sobre N-Impacto, sobre estratégia territorial, de economia de impacto? Não. Disse, então eu vou contar para vocês como é que é. Eu chamei a Raquel fez uma exposição disso, e a agência Curitiba ficou encantada com o tema e começou a fazer essa mobilização. E aí eu disse, Raquel, vamos parar um pouquinho de mexer com o Estado, que a gente não está conseguindo fazer isso com a velocidade que nós gostaríamos, são poucos braços, né? Porque são alguns lutadores aí, empedernidos, insistentes, que estavam trabalhando nisso. E andou muito bem em Curitiba, e Curitiba se tornou o primeiro município do Brasil a fazer esse A gente decreto. gosta do Legal. negócio de pioneirismo, sabe? A gente tem Tem isso a gente também, gosta tem isso muito também. disso. Curitiba Identidade entra curitibana, né? entra numa linha de pioneirismo, né? Ela sempre tem colocado nas suas peças orçamentárias sempre a busca pela sustentabilidade, e alguns orçamentos foram, inclusive, nomeados, né? Cidade sustentável. E agora tem entrado com inovação, empreendedorismo e o conceito de cidade inteligente, né, professor doutor? Quero dizer que a Curitiba da cidade inteligente, que hoje acumula as 3 principais premiações internacionais de cidade inteligente, comunidade inteligente, cidade centrada em pessoas, a única do mundo que tem essas 3, também tem o orgulho de ter a estrelinha de ter sido a primeira a regular a questão do impacto como uma política pública permanente e que busca uma resiliência, né? E como eu sempre digo, nós temos que dar o troféu de cidade mais modesta também. Nós temos uma linha de modéstia, mas sabe que isso é importante? Eu estava hoje conversando com um dos nossos diretores. Curitiba, ela se inscreve bastante nesses rankings, nessas premiações, mas a verdade não é tão só para ver o reconhecimento disso, ou ter distinção, mas para calibrar se o que nós estamos fazendo aqui está alinhado com o que o mundo está fazendo, o que o autoavaliação, né? país está fazendo. E fatalmente a gente tem logrado êxito, mas é porque a gente conta que essa cidade inteligente, Curitiba, ela é uma cidade que tem pessoas inteligentes, que se entendem. Quem é jurista sabe que desinteligência é briga, né? Então, quando a gente fala que algo é inteligente, a gente diz que as pessoas se entendem, a pessoa entende a cidade entende a pessoa, e esse relacionamento acontece, Mas aliando quer dizer, tecnologia e inovação. o N-Impacto e veio impacto. pela busca de pioneirismo, é isso? Não, eu acho que é uma pauta necessária, primeiro, é uma pauta que traz resultado já imediato. Nós já tivemos, e foi uma das questões que influenciou a escolha da cidade de Curitiba para ser sede de um evento de incubação de startups, que é de ordem internacional pelo PNUD, né, que é da ONU, e que é o Restoration Factory, que na versão brasileira é o Biocidades Empreendedoras, que começou uma primeira versão no Amazonas e acabou vindo para cá. Quando chegou isso ao nosso conhecimento, o fato de nós termos já esse documento pronto, essa visão de cidade olhando como um resultado de todo esse histórico de uma cidade sustentável, ajudou na escolha de Curitiba, e o fato de nós termos, de novo, vou puxar a sardinha aqui para o professor James, mas o fato de nós termos alguém que desde sempre teve atenção com o impacto e sempre atuou na incubação e na gestão do desenvolvimento de empresas que lidam com impacto, que é o Instituto Legado, isso ajudou, inclusive, que acabou sendo escolhido para levar esse trabalho aqui. Então, foi uma experiência fantástica. Eu acho que ajudou porque bastante. A prefeitura já tinha a linguagem. Inclusive porque, paralelamente a isso, eu estava participando do Comitê de Governança do Vale do Pinhão, que foi um grande projeto do Marlon. Esse De muita comitê gente, de né? governança precisava consolidar os conceitos sobre os quais o próprio Vale do Pinhão iria funcionar, né? E, embora tivesse muita coisa lá sobre sustentabilidade, não tinha a palavra negócios de impacto.
Então, a gente levou para a governança do Vale do Pinhão, num parágrafo do artigo 1º, a ideia de que o Vale do Pinhão também tem que promover os negócios de impacto de todos os seus Que consectários. legal. Então, a gente trouxe isso para dentro do ecossistema, primeiro de uma forma intuitiva e depois sob uma forma institucionalizada no Vale do Pinhão, no Comitê de Impacto. E tudo isso é relacionamento, né, doutor? Sim, Porque sim, tudo é porque a gente relacionamento. trabalhando com os com certeza. conceitos, né? Quando a gente criou a governança e pensou no pacto pelo Vale do Pinhão, eu me lembro assim que estávamos olhando quem nós chamaríamos para ser signatário daquele pacto, que falava justamente do para que existe o ecossistema de inovação. E eu disse, tem que estar aqui o Instituto Legado. Foi quando E é muito surgiu. interessante, o mais legal é o seguinte, enquanto Instituto Legado, e representando esse viés do impacto dentro do Vale do Pinhão, eu sou a única pessoa que usa o espaço para falar sobre isso, mas eu sou sempre muito bem recebido por todos os atores do ecossistema. Todos os atores que estão lá trabalhando no ecossistema, eles recebem muito bem a necessidade de incorporar a pauta de impacto. Então, eu acho que isso é um fator de maturidade do ecossistema. E aí a Fernanda, né, quando a gente viu que nós precisávamos voltar a trabalhar com o Estado, a Raquel apresentou a Fernanda, a Mayra. Não foi a Flávia. Flávia Feliz que Não me foi a apresentou. Mayra, foi a Flávia. Não, eu sou Então, amiga portanto, da Mayra, tudo a Mayra isso. é Exato. do Impacto da CWB, como a Isso. Flávia Feliz é do Impacto da CWB. E aí você veio conversar com a gente. Na verdade, eu fui conversar com a Flávia, que eu já conhecia ela por, enfim, não lembro, eu acho que a gente foi fazer até um retiro juntas. Foi um retiro, Isso olha então é a só. Flávia. Exatamente, não era a Flávia, eu fui fazer um retiro de busca de ancestralidade feminina com a Flávia, foi maravilhoso. E daí eu vi ela postando assim algumas coisas sobre o trabalho que ela faz na WeFlow. Uhum. E eu falei, Flávia, é o seguinte, eu tô aqui no governo, com o Comitê SG, com algumas coisas assim, e muito do que você está falando ali no que você postou é algo que eu quero trazer para dentro do Estado, porque eu sentia falta de políticas nesse sentido. Que ali no Estado a gente acaba olhando tanto para o macro, que a gente acaba não buscando tanto conceitos novos, iniciativas novas e tudo isso. E quando a gente pegou o Comitê SG, começou a ter essa interlocução, setor público, setor privado, eu falei, não, então a gente tem que começar a amadurecer essas pautas e trazer isso. E eu falei com ela, eu falei, nossa, muito legal o que você faz, você não quer conversar comigo? Daí a gente começou a conversar, ela falou, não, mas eu tenho que te apresentar o pessoal do Instituto Legado, lá da... Eu falei, não, vamos lá, eu quero entender, porque para mim também tudo era muito recente. ESG a gente já conhecia, Uhum. né? Mas a gente sabe que o impacto, ele vai muito além do ESG, né? É um aprimoramento, eu acho, disso. Então eu falei, eu quero entender, já que a gente já está começando aqui no Estado, está com essa missão de organizar a nossa governança e tudo nisso, eu quero entender. Daí foi isso, aí que ela me apresentou ao James, ao Instituto, e eu fui mordida por essa formiguinha aí do impacto e realmente Foi essa sensação que eu entendi tive, Fernanda, que naquele momento você enxergou o potencial muito disso. na frente aqueles temas que não eram temas familiares para você e da aplicação disso no Estado. Exatamente. Ou seja, como o Estado pode acelerar essas soluções para impacto positivo. Exatamente, porque Foi ela... muito interessante. Uhum. Tudo isso que nós estamos contando aqui é um conjunto de cases, ou talvez um grande case, que talvez possa ajudar outros estados, outros municípios a entender melhor a compreensão de como fazer acontecer, né? Eu acho assim, que nem eu estava muito no operacional do Estado, né, de justamente trazer isso. Eu acho que a gente já tem muito disso, em até várias políticas públicas, só que eu acho que a gente não tem um letramento para identificar isso, a gente não tem uma governança para estabelecer essa conversa entre todo mundo e principalmente juntar todos os personagens disso para daí eu fomentar. Mas eu tenho várias pequenas iniciativas, grandes iniciativas, que às vezes não se dão o nome disso, né? Mas que tem que ser, todo Não mundo se sentar numa reconhecem mesa, enquanto exatamente, tal. não se reconhecem como tal. Inclusive até quando a gente está trazendo agora, porque lá no Estado, o que nós fizemos? Acho que ela também está acompanhando isso, né? A gente fez o nosso comitê de adesão ao impacto, esse comitê técnico, é o comitê técnico permanente dentro do nosso comitê ESG. E ali, por que foi lá? Porque lá é o espaço em que a gente conversa com o setor privado. É o espaço que a gente traz o setor privado para discutir políticas públicas. E a gente parou para pensar, o setor privado também precisa entender de impacto.
Hoje em dia a gente fala de investimento social, fala de um monte de coisa, mas eles ainda associam, e isso eu estou falando de empresas até grandes dentro do estado, do Paraná e do Brasil, ainda associam muito com filantropia, com assistência social, movimentos como assim. Você vê de um lado uma boa vontade de querer fazer, participar e ajudar o Estado nas políticas públicas dele, mas ao mesmo tempo você vê uma falta de conhecimento de como ajudar, que eu acho que é aí que entra o papel importante do Estado, nesse letramento, de construir isso em conjunto, criar esse cenário, esse ecossistema para todo mundo falar a mesma coisa e falar, ó, empresa, você quer investir nisso? Você quer realmente ter um investimento social que faça sentido? Então vamos começar a trabalhar com política pública disso para resolver problemas ambientais e sociais que nós temos. E assim, todo mundo fala, né? Discute-se muito sobre sistema, economia, que o ser humano, a gente só olha lucro, só olha as coisas. E lá a gente trabalha muito, como fundação de apoio, a gente também está dentro de pautas como defesa civil e tudo isso. E a gente vê como dentro de situações como, sei lá, uma crise, uma calamidade, o que aparece no indivíduo não é o lucro, muito pelo contrário. É o outro, é o contrário, é a ajuda, é a solidariedade. Eu acho que a gente ficou muito tempo amortecido, inclusive na parte de Estado, eu acho que a responsabilidade é nossa. A gente ficou muito tempo amortecido, achando que não teria solução. O sistema é esse, é lucro que a gente tem que buscar, é assim que as coisas funcionam. E eu acho que as pessoas não viam esperança. E naquela conversa, quando eu conheci vocês, eu tive esperança nisso. Tem uma saída, existe, e as pessoas estão muito mais tendenciosas, se você der uma alternativa, justamente ir atrás do sonho, atrás da esperança e atrás das coisas que realmente fazem a diferença. E você vê isso em todos os eixos, da classe A à classe E. Todo mundo quer um sonho, todo mundo quer acreditar que as coisas são possíveis. Eu acho que os negócios de impacto, eles vêm mesmo mostrar que, sabe aqueles problemas que você diz que o Estado que tem que resolver, que são políticas públicas do Estado, você também pode ser personagem deles. Um Você fenômeno também pode ser um interessante, instrumento, Fernanda, né? pegando esse que as pessoas querem, pegando o tema da inovação, do que nós estamos falando hoje aqui, a inovação transformada em tecnologia, ela entregou o que se esperava. Ela já resolveu todos os problemas que nós temos. Hoje nós conseguimos enfrentar doenças com muito mais facilidade. Hoje, rigorosamente, nós não precisamos ter ninguém passando fome no mundo. Uhum. Hoje nós já conseguimos solucionar problemas de comunicação, de transporte, de energia. Hoje nós já sabemos como conseguir energia renovável sem poluir a atmosfera. E aí eu acho que o que existe é um cansaço que diz o seguinte: se nós já resolvemos tudo isso, por que é que nós não fazemos? Por que é que não se está fazendo? Então, algumas pessoas estão começando a pensar, peraí, nós já chegamos nesse estágio de evolução tecnológica. Qual é o próximo patamar? Quantas vezes nós precisamos ter capacidade de resolver os problemas para que a gente se conscientize de que nós precisamos realmente colocar a mão na massa e nos unir para resolver e nos percebermos enquanto uma única humanidade? Uma unidade na humanidade, que é o que está faltando. Então, às vezes o problema é um desastre natural que destrói uma cidade próxima da sua cidade e você se sensibiliza com isso. E hoje nós precisamos perceber que nós temos que nos sensibilizar com o caminho, com o rumo para o qual está indo toda a humanidade. Mas eu queria falar um pouco sobre o status quo do que a gente tem hoje em termos de impacto. Então, eu queria voltar para a Raquel nos dar um panorama do que está acontecendo no Brasil. Depois eu vou querer que a Fernanda nos fale em que pé nós estamos no Estado e depois como nós estamos no município, com esse tema que eu acho tão importante, que é o tema da economia de impacto, nacional, estadual e local. Tá bom. Eu queria só fazer um destaque, antes de responder esse tema, porque o Decreto Municipal de Curitiba, ele foi inovador. A gente acompanhou de muito perto e dentro da equipe da Agência Curitiba, o apoio foi espetacular e extremamente qualificado. Mas teve uma inovação que a composição do comitê municipal, ela foi feita por chamamento público. E essa é uma particularidade que eu acho nasce na política municipal de Curitiba com potencial de ser adotada Referência. em outras políticas municipais ou estaduais, porque esse sempre foi um tema também. Então, acho que essa é uma questão. E uma particularidade do estado do Paraná,
que ainda está numa outra fase de amadurecimento, eu acho que é essa iniciativa de colocar dentro do comitê ESG. Nenhum estado fez isso, né? Todos os estados criaram um comitê de impacto estadual e eu acho que a gente vai ter um desafio aqui de deixar muito claro o que é a iniciativa privada, que é a empresa absolutamente tradicional, com a pressão dos sócios para a maximização dos seus resultados, que tem um interesse em agregar à sua atividade tradicional políticas ESG ou ASG, que é muito diferente do ecossistema de impacto. E o comitê do ecossistema de impacto, ele não é formado pelo setor privado, ele é formado por organizações da sociedade civil. Uhum. Então, este é um novo quebra-cabeça, que eu acho que está também na inovação de políticas públicas. Então, acho que vai ser um interessante... Mas complementando a nossa estratégia em relação a isso, sabe? Eu entendo, e o que a gente pensou? Que a gente tem que ter um maior alcance, uma maior escalabilidade quando a gente começar a implantar o que a gente está fazendo aqui da economia de impacto. E quando você coloca quem está no comitê ESG, são empresas que estão comprometidas, não só com a pauta do ESG, mas são empresas que querem fazer parte de políticas públicas e que também precisam de um letramento nisso. Que apesar de serem empresas, às vezes até multinacionais, que tem gente ali, eu vejo que separa muito o pessoal que cuida de uma parte, com o pessoal que está pensando no lucro, com o pessoal que está fazendo as relações com o governo. E são empresas que normalmente também estão aqui no nosso território e se beneficiam de incentivos e tudo isso. Então, são empresas que têm interesse, né, em estar participando ativamente, podem contribuir, não só aprendendo sobre isso, mas também elas podem ser um elemento muito importante nesse ecossistema. Então, quando eu coloco para lá, eu trago para eles também para participarem desse letramento dessa política. Então, foi nisso que a gente pensou. E é um negócio que já estava funcionando, já estava rodando e que a gente poderia trazer muita celeridade. A gente demorou para chegar no aderir, mas a gente aderiu muito rápido, né? Quando a gente decidiu realmente vamos aderir, a gente aderiu muito rápido, não é verdade? Mas o que eu acho que vai ser interessante é trazer a organização da sociedade civil. E essa composição a gente não Hoje tem. são quantos estados, Raquel? 10. 10 estados, então. 10 avançando. estados, 10 estados com políticas estaduais. Se não me engano, quando a gente estava lá no Impacta Mais, eram 7. Possivelmente. Mas né? é que uma coisa é o estado ter uma política estadual e outra coisa é ele aderir ao sistema nacional por meio de um acordo de cooperação técnica assinado com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o... o acordo de existe. cooperação técnica é o que cria esse vínculo. O que faz o estado integrante do Simpacto. Então, Isso é um esclarecimento importante. Sim, sim. Quer dizer, não basta você ter o teu decreto de economia de impacto estadual. Não, claro. Isso é um claro pré-requisito, que mas isso não resolve o problema. Isso te conecta pelo... Exato, isso te faz... E o município também vai aderir? Então, o município... Porque a gente inventou uma coisa um pouco diferente, né, Marlon? Até pode. Eu acho que tem que ver como. Talvez o município primeiro precise se conectar com outros municípios dentro do estado ou com o próprio estado, e aí o estado com o ente federal. Mas é política pública, é tudo documental. Nada acontece sem o vínculo você formal. Sabe, doutora, que do tempo em que lá atrás, né, quando programas nacionais, né, de toda a ordem, mas quando eles nascem, assim, eles se estruturam numa tríade, né? Então, você tem a legislação, você tem a política e você tem o recurso, certo? Quando nasceu lá o Pronace, um pouquinho antes ainda, lá em 2007, por aí, isso estava muito claro. Então, assim, quando se cria uma estratégia nacional, assim como a estratégia de inovação hoje, você tem essa tríade estabelecida. Então, também é muito importante que falemos disso também, porque tanto os municípios como os estados, eles precisam financiar essas ações e acho que é muito pertinente quando se cria uma linha que tem uma certa fluidez, que traz uma responsabilidade mútua, mas oferece as ferramentas para que isso seja desenvolvido. Então, hoje, nós podemos dizer assim, estamos entrando numa linha de estruturação
de fundamentos legais, estamos estabelecendo a estratégia. Eu agora, a minha curiosidade, e essa é a pergunta que o James faz, é realmente isso. Para a gente sustentar tudo isso, não só na vontade é possível. A gente precisa ter uma estrutura financeira, a gente precisa ter uma organização de programas, ter uma organização programática com transferência de recursos, para que isso seja possível ser realizado. Uhum. É assim como muitas pessoas falam da segurança pública. Vamos municipalizar a segurança pública. Muito que bem. Então, também coloca aqui a moeda que vai sustentar isso. Então, assim, quando a gente traz as responsabilidades que elas são compartilhadas sobre direitos que são direitos difusos, que a todos pertencem, a todos beneficiam, mas todos são responsáveis, nós temos que entender que precisamos dar sustentabilidade para aquilo que lida Uhum. com sustentabilidade. Então, como é Super. que está essa visão hoje para isso? Desculpe. Não, ótimo. Então, Na verdade, desculpe a gente que Estou adorando assistir vocês. tem duas ações muito interessantes nesse campo. Primeiro é a iniciativa do bem-estar interno bruto. Não sei se alguém está acompanhando esse. Ou bem-estar intergeracional. É um grupo, chama We All. Eles são membros do GT4 na Estratégia Nacional, o Braço Brasil, e eles criaram etiquetas, uma tag que tagueia, péssima essa palavra, me perdoe, Tá entendido. todo o orçamento público inteiro, Carimbadinho. com os Aí que tá. critérios do que esse recurso se traduz em bem-estar interno. Etiqueta. Etiqueta, obrigada. Uma etiquetada, uma É, carimbadinha. Para que o custo financeiro converse com o resultado objetivo e subjetivo de bem-estar. Então, segurança é um tema, segurança, moradia, saúde, mobilidade. E aí, o que a gente discute na iniciativa privada, que é ter o resultado não apenas como o balanço como resultado, a gente não precisa ter só o PIB como resultado de desenvolvimento. Olha Diga-se só, de que passagem. desdobramento incrível isso. Só por curiosidade, vocês fizeram, eles já analisaram algum orçamento público? Eu Sim. gostaria muito de ter acesso legal. a Uma curiosidade. Sim, curiosidade para são entender 6 como que... países. A Irlanda é uma das Que primeiras, legal. Canadá, Ah, não, mas Nova só fora. Zelândia. Aqui no Brasil eles ainda não pegaram nenhum... No Brasil, a gente tem um projeto de lei e há uma discussão de um decreto para instituir um grupo de trabalho que vai ter IBGE, IPEA, planejamento, fazenda, para estabelecer, porque além do que o Brasil, a gente pondera que haverá necessidade de regionalidades Com certeza. para os critérios subjetivos e objetivos. Então, sim, idealmente, todo o orçamento público tem que ter uma rastreabilidade de impacto. Muito legal. Então, não Como é... isso se conecta com a ideia de felicidade interna bruta Também, do Tsering, no Top botão, Guy, no botão? não é o mesmo Interessante. grupo, mas Pois eu é. acho que o Brasil recebeu e chegou via Estratégia Nacional o conheço, convite para inclusive, estive participar. no lançamento do filme Muito Além do Lucro, um dos participantes do filme, participantes do livro Muito Além do Lucro também, é a pessoa que tem a autorização do Tsering Top Guy para fazer a aplicação do modelo da felicidade interna bruta aqui no Brasil. Que legal. Muito interessante. Não, porque eu acho que essa conversa ela extrapola a Pois é, iniciativa pois privada. é, Ela tem que muito. estar e ela vai ter que ser desenvolvida dentro do poder público. Eu vou compartilhar tudo que eu tenho. Inclusive, a gente fez uma conversa específica no GT4 sobre isso. A Marina é uma ótima pessoa, lidera esse tema. Esse é um tema. E o outro tema é essa conta, talvez difícil de fazer, mas que as métricas de impacto vão nos ajudar, é da economia para o Estado, quando a iniciativa privada gera bem público com recurso privado. Que é onde a gente quer eventualmente chegar. Então, Sempre aí a assim. gente fecha a Quando a conta. gente começa a esquentar, está na hora de terminar. Deixa eu puxar um pouquinho, então, o impacto da CWB. Eu tenho estado em diversos ecossistemas, Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, tenho tido contato com pessoas desses ecossistemas. Eu não sei se é uma sensação minha, mas eu tenho a impressão que alguma coisa diferente está acontecendo aqui em Curitiba. Será que é isso mesmo, gente? Eu acredito que não só é diferente, porque
no conceito de inovação, né, ou quando se diz que alguma coisa é inovação, se diz que ela é nova, ela é diferente e ela é útil. A gente olha um movimento como esse, você vê que é um movimento novo. Vê que ele se tornou diferente do que usualmente se faz. E ele prova sua utilidade com seus efeitos. E os efeitos dessa política já começou, quando ela começa a inspirar outros lugares para reproduzi-la, não é? E uma outra visão também de inovação em relação aos seus efeitos é dizer que ela muda alguma coisa. Então, ela muda uma postura, ela muda o entendimento, ela muda um querer, ela transforma isso, então ela deixa o status quo e passa uma nova fase, um novo estágio de desenvolvimento, ela traz um novo momento de conhecimento. E, por fim, ela deve, quando a gente está falando de impacto, trazer melhoria. Então, quando a gente fala em melhoria, não há como dissociar de uma temática como essa. Então, Curitiba, ela tem exercido essa consciência diante de uma inflexão cultural que tem trazido para a cidade tantos prêmios. Ela tem sido premiada muito mais pela sua postura pró-impacto, sua postura pró-empreendedorismo, inovação e cidade inteligente de uma forma conjunta e não dissociada. Isso que a gente conseguiu desenvolver aqui. E por mais que as pessoas digam que a gente não conversa com os estranhos aqui em Curitiba, eu digo que esse tempo já passou. Isso é uma historinha do passado. A gente fala com propósito e agora a gente está falando com impacto. Mas eu acho que se a gente for para pensar Curitiba, eu acho que até tradicionalmente, se a gente for olhar, Curitiba ela já vem de uma certa organização diferente do que as outras cidades. Eu acho que o curitibano em si, independente disso, se falamos ou não com estranhas, a questão é que a gente não é acomodado em relação a gente sabe o que é ter uma cidade limpa. A gente gosta de ter um trânsito organizado. Eu acho que a gente é muito bem tratado. Aí é que tá. Eu acho que o que diferencia daqui para outras regiões, por exemplo, é que por que é tão fácil a gente falar sobre isso? Porque, de certa forma, a gente já evoluiu mais do que outras cidades, e assim, andando até pelo próprio Paraná, a diferença entre cidades é absurda. Eu acho que aqui a gente já evoluiu e consegue trazer isso com um cenário muito mais favorável. Mas, às vezes, quando você está tratando com uma prefeitura em que eles não têm uma ideia de qualidade de vida, do que pode ser uma qualidade de vida, é muito mais difícil você trazer esses conceitos. É muito mais difícil você fomentar inovação para quem não tem nem ciclo econômico lá. Como que eu vou falar de inovação? A gente está enfrentando muito isso agora com as cidades, o que está acontecendo e tudo isso. Então, eu acho que Curitiba é isso, ela já está à frente no Brasil há muitos anos nessa questão, né? E, obviamente, que as políticas atuais só reforçam isso, mas eu acho que é isso que faz de nós um bom... Principalmente do ponto de vista do Estado, a maior cidade, a capital, uma referência, né, do que pode ser feito em outras cidades do Estado também, porque, claro, os administradores, os gestores das outras cidades ficam olhando, puxa vida, Curitiba está ganhando reconhecimento, está ganhando massa crítica, Curitiba está ganhando atratividade para negócios, Curitiba está conseguindo enxergar o impacto como uma razão de ser da existência da própria municipalidade. Eu acho que essa referência é muito importante. Né? Com toda certeza. E a gente tem liderado esses rankings também, que eu estou falando aqui de ranking de qualidade de vida, ranking hoje de empreendedorismo, uma das cidades que tem maior índice de relativo à população de exercício empreendedor. Mas isso agora eu vou falar uma coisa que me toca muito, porque é uma lembrança pessoal, assim, né? Quando eu estava fazendo meu TCC lá de Direito, na hora de apresentar, e eu, sendo servidor público, estava falando sobre as leis de zoneamento, plano diretor, e eu falei sobre o interesse público, daí o professor da banca apresentou para mim uma questão. Mas o que é o interesse público para você? Como quase uma pegadinha, né? E eu respondi, o senhor quer que eu responda como jurista ou quer que eu responda como servidor público? Ele disse assim, responda como Marlon. E eu disse, para mim, o interesse público é o sorriso de satisfação do cidadão quando recebe um serviço público. E acho que isso é um sentimento de todo servidor público hoje da cidade de Curitiba. Nós temos um corpo técnico muito bem instruído, nós temos pessoas que lideram a cidade que são acostumadas a ouvir o técnico, que se baseiam nas suas decisões
sempre pautados por elementos técnicos. Isso ajuda a sustentar um planejamento que vem acontecendo de forma montante. Então, a gente tem conseguido colocar Curitiba aí em destaque, mas também porque há essa visão técnica que se alia a uma política que tem um propósito, uma causa, e isso se representa quando trouxeram essa novidade, né, que é legislar sobre isso, mas que se viu a importância disso e já se viu que estávamos atrasados, mesmo ninguém tendo feito isso antes, né? E essa visão nos trouxe aonde nós estamos. Eu acho que Curitiba tem algumas singularidades, inclusive o papel de Curitiba hoje, sob o ponto de vista do seu impacto, é um papel singular, né? Que nós estamos conversando aqui. Ou seja, pode ser também uma referência, até por ter adotado um edital de chamamento, os ônus e bônus do edital de chamamento para compor um comitê de natureza mista, público-privado, né? Então, eu acho que Curitiba pode ser uma inspiração nesse sentido. Eu acho que, do ponto de vista da N-Impacto e das estratégias locais, o que nós fizemos aqui pode ser muito importante para uma estruturação do ecossistema local, porque é muito difícil você encontrar um ponto de referência. Então, por exemplo, quando nós começarmos a operar esses 2 comitês, se eu pudesse fazer alguma sugestão, eu faria, vamos fazer um levantamento de todos os negócios de impacto que nós temos no município de Curitiba, no estado do Paraná. Vamos fazer esse chamamento para um levantamento, para a gente entender o que existe, fazer uma campanha de esclarecimento e entender, porque tem muita gente que nem sabe que é um negócio de impacto. É isso, nem Muita sabe. gente mas que precisa participar de um ecossistema, que precisa ter informações, que precisa ter letramento, que precisa ter apoio, né? Tanto dos governos, como também precisa ter apoio das organizações intermediárias. Eu aqui represento uma organização intermediária também, né? Então, acho que nós estamos com algo de diferente. Com Bem, certeza. para encerrar, também em sentido horário, Raquel, Bom, agradecer, foi um prazer conversar com vocês. E eu acho que no tema soluções públicas que aceleram o impacto positivo, o que fica para mim, ou o que eu gostaria de deixar, é que o impacto pode ser uma dimensão agregada a qualquer análise. Então, seja dos negócios, dos investimentos, da política pública, da atuação individual de cada um. Eu acho que a gente tem que se acostumar e normalizar que a dimensão do impacto ela acompanha a atividade, seja ela qual for, e não está reservada a um pequeno grupo. Quanto mais a gente conseguir ver a dimensão do impacto em todos os lugares, melhor as nossas chances de encontrar impacto positivo. muito bom, isso mesmo. Com toda certeza. E coibir o negativo, né? Pois é. Eu acho que isso daí também é muito importante. Sim. Bom, que quero agradecer. Acho que a gente conversaria aí por horas e horas, né, a respeito disso. Foi um prazer estar participando aqui com vocês. E eu acho que para mim fica a sensação, eu acho que é isso. Nós temos que sempre estar conversando. Eu acho que só vai dar certo, a gente só vai poder potencializar isso se a gente realmente unir. União, Estado, município. Eu acho que isso é o principal, assim. E o impacto, eu acho que ele tá na sociedade, ponto. E ela vai gerir tudo. Vai ter que estar na política, vai ter que estar na economia, vai ter que estar no negócio, porque ele está na sociedade, né? E eu acho que é isso que fica, assim, para mim. Eu aqui como servidor municipal e um orgulho estar aqui conversando com vocês, agradeço muito esse convite, porque isso é uma inspiração que me faz levar isso que a gente aprende para as pessoas que com a gente se relacionam, né? Então, a gente tem um grupo aí de 670 startups em Curitiba e a gente tem colocado para elas a necessidade de nós falarmos de impacto, vivermos o impacto e colocarmos o impacto atrelado ao negócio delas, né? Então, assim como o governo se relaciona com as pessoas com o governo, eles com o meio ambiente e com as coisas que eles fazem dentro desse meio ambiente para se sustentar, para viver e para manter esse meio ambiente e as relações humanas aí por muito tempo, né? Porque é muito fácil acabar com elas, né? Então, é mais fácil você não ser sustentável do que ser sustentável. E essa inflexão cultural passa pela união que nós temos e despertamos aqui em Curitiba com uma governança, com relacionamento propositivo, e isso é uma coisa muito importante.
o governo precisa ouvir quem faz. A gente precisa ouvir. Então, assim, hoje a gente tem uma associação de startups que lida diretamente com nos ajudar a desenvolver políticas para elas. Então, acho que toda essa organização tem a ver com isso também, né? De ouvir o que quem lida com o impacto diretamente no dia a dia, faz disso a sua vida, possa nutrir as políticas públicas que a gente vai resolver. Então, por isso eu digo assim, que o impacto positivo também aceleram e sustentam as soluções públicas. Muito bem, chegamos então ao final. Muito obrigado, Raquel, obrigado, Fernanda, obrigado, Marlon. Vou cumprir o script que a Agatha deixou para mim aqui, reforçar a importância de Curitiba como um laboratório vivo de impacto. Gostei disso, muito bonito, Curitiba como um laboratório vivo. Sigam o Impacta CWB no YouTube, nas redes sociais, logo teremos um novo episódio. E a Agatha me pediu para fechar com uma frase inspiradora sobre impacto social. Eu vou fechar como eu sempre fecho as minhas falas nesse campo. Dizer que os empreendedores sociais, os empreendedores de impacto, eles não querem dar o peixe, os empreendedores sociais não querem ensinar a pescar, eles querem fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui, revolucionar completamente a indústria da pesca. Muito obrigado e até a próxima.